Senhoras e senhores, temos aqui mais um podcast. Antes de mostrar a nossa convidada de hoje, eu quero falar da Esportes da Sorte, meu amor. É a única casa de apostas do Brasil que paga um pulo de até R$1 milhão. Você sabe que é R$1 milhão na sua conta, você fazendo vários jogos, várias apostas. Você tem lá o Campeonato Brasileiro da Série A, B, a C já terminou e a D, né, André? Não tem mais, né? A e B, mas você tem lá jogos de handball, você tem basquete para apostar, voleibol, hóquei, tem agora jogos... Cassinos online, a Esportes da Sorte está com cassinos online. Você vai lá, esportesdasorte.com e faça a sua aposta. A Nike de Pernambuco, Esportes da Sorte, quero mandar um abraço aí ao Ícaro, o pessoal lá do marketing do Esportes da Sorte, essa galera que toda hora está assistindo ao nosso podcast, e você também que está assistindo o nosso podcast, né, pelo YouTube e também pela TV Nova no Recife, canal 22.1, ou você no interior do estado que está assistindo o nosso podcast. E lembrando que aqui está o nosso QR Code para você pegar o seu celular e se inscrever no nosso canal. E não esquece de ativar o sininho de notificações, tá? E não esquece de dar o like, ok? Cara, o papo aqui hoje vai ser bom. Olha o papo aqui. Vê só. Ela é fisioterapeuta dermatofuncional. Caraca, eu vou saber o que é dermatofuncional. Fisioterapeuta, eu sei o que é. E ela tá agora, vai lançar um programa no dia 10 de outubro, aqui no Recife, um programa de emagrecimento ortomolecular. Eu vou saber também o que é ortomolecular e também eu quero saber o que é dermatofuncional. Eu estou conversando aqui com a Cláudia Budu, minha amiga Cláudia Budu. Olá. Tudo bom, querida? Tudo bem. Deixa eu ver, teu currículo aqui é pau, viu, bicho? Eu passei aqui quase meia hora. Você diz aqui o seguinte, deixa eu mostrar aqui. Não existem milagres para emagrecer. Somente com uma alimentação equilibrada, exercícios físicos e acompanhamento de profissionais. Tá, isso. Beleza. Em síntese, o que é que tu quer dizer com isso? Quer dizer que as pessoas comem mal, é isso? Hugo, na verdade estamos Item número todos comendo mal. Todo mundo come Todo mal. mundo come mal. Essa é a verdade. Tu jura, Vamos lá, velho? deixa eu traduzir isso aí. Né? A gente sabe na ciência que existem os aminoácidos essenciais, que os aminoácidos, eles são um pedacinho das proteínas. Quando a proteína quebra, vira aminoácido. Existem os lipídios essenciais, mas não existem carboidratos essenciais. E quando a gente vê o prato do dia a dia do brasileiro, é formado por feijão, carboidrato, arroz, carboidrato, macarrão, carboidrato, purê, carboidrato e um pedaço de carne, que é proteína. É ruim? Onde é que tá errado aí? Tá tudo errado. A gente tem que comer a base de proteína. Ela não é? Aí tá lascado isso. Isso. Pô, o cara come arroz vira açúcar, não é isso? Tudo isso vira açúcar. Todo carboidrato. Não tem nada na química, não tem nenhuma reação química que proteína se transforme em gordura. Não existe. Então, se você comer proteína, não precisa você estar medindo quanto de proteína. Você pode comer à vontade. Agora, obviamente, claro, tem um seu limite, né? Mas tudo que você come de carboidrato que você não gasta, vira gordura. Acumula gordura. Claro. Aí deixa eu voltar aqui, Cláudia. Peraí, que aí é polêmica. O trabalhador brasileiro, aquele que acorda de manhã, que faz a sua marmita, ele tá errado, quer dizer, que levar o arroz, ele tem que levar o quê, então, na marmitinha dele? Olha, na verdade, uma boa alimentação é aquela base de proteínas e legumes, verduras. E se você quiser comer o carboidrato, que você escolha o carboidrato de baixo índice glicêmico. Tipo lá. Uma batata doce, um inhame. Macaxeira. Macaxeira também, mas é fibra, né? Isso, exatamente. Porque aí, no caso, o teu corpo ele vai ter dificuldade para digerir e não vai ter picos de insulina.
Caraca. Porque o problema grande dos carboidratos de fácil digestão é o pico de insulina. Porque quando Sei. você vai ter um pico de insulina, você vai liberar, digamos, hormônios de estoque. E aí você vai estocar aquele carboidrato. Por exemplo, eu tava conversando contigo antes de começar a gente gravar aqui, que no TikTok, eu tava vendo não sei se ele é nutricionista ou ele é professor de educação física, não sei, realmente. Ele diz assim, não elimine o carboidrato, já que você malha, da sua vida. Coma sempre carboidrato, lógico, moderadamente. Qual é? Eu fico na dúvida agora. Olha, Hugo, na verdade, assim, eu não gosto de falar de um ponto de vista colocando, eu não sei quem é essa pessoa e nem a formação dele, certo? Existem várias vertentes. Mas, assim, a minha vertente hoje, eu trabalho com obesidade há mais de 8 anos. Já emagreci mais de 100 pessoas. Né? Hoje eu tô com outra linha de emagrecimento. Hoje eu tô com a ortomolecular. É isso que a gente vai falar. Isso. Certo. Então, assim, a linha da ortomolecular, ela diz que o saudável é a proteína, são os legumes, as frutas de baixo índice glicêmico. Se você quiser comer, por exemplo, uma banana, bota uma aveia para diminuir o índice glicêmico. E apostar na proteína, nos legumes. Sei. Porque no carboidrato é mais fácil você estocar. O tecido adiposo é uma poupança. Se você coloca tecido adiposo e não gasta, ele vai estocando. É uma poupança. Certo, mas aí eu vou direto para tua clínica agora. Aham. Chega uma pessoa obesa na tua clínica. Qual é o procedimento? O que tu faz? Assim, é uma conversa que tu tem com essa pessoa? Tu usa a psicologia primeiro para começar um tratamento? Como é que tu lida com isso, cara? Vamos lá. A pessoa chega na minha clínica, a primeira coisa que eu vou fazer é ela entender como é a fisiologia do corpo dela. Porque tem muitos mitos, Hugo. É incrível como hoje blogueirinhas, pessoas na internet, a própria indústria alimentícia, que é um veneno. Né? Então você chega lá na gôndola dos supermercados, tem lá biscoitos diet, salgadinhos diet, barrinhas de cereais. E aquilo nada são do que venenos. Né? Aquilo não é legal, não é saudável. E as pessoas creem que aquilo vai fazer emagrecer. Então, essas pessoas têm, digamos, um misticismo na cabeça de que está fazendo tudo bem. A primeira frase que eu ouço desses pacientes é: eu não sei porque eu estou obeso, porque eu como pouco. É por isso que eu digo, não é sobre comer pouco, é sobre comer bem, saudável, entendeu? A ortomolecular, ou seja, uma vez que depois eu faço aquela consulta, a minha consulta eu digo que já é um tratamento. Porque eu faço ele entender como é a fisiologia. O corpo humano, ele é um saco de reações químicas. E para as reações químicas acontecerem, elas precisam de A mais B, que vai dar C e D. E o que é esse A mais B? Por aí está faltando um mineral para essas reações químicas acontecerem. Está faltando um aminoácido essencial. Está faltando uma vitamina D, um magnésio. E quando essas reações químicas não acontecem, vai ter prejuízo no nosso corpo. E o prejuízo, ele pode ser uma inflamação, uma intoxicação, entendeu? Véio. Aumento de glicação. Agora, outro mito, eu queria ver se tu me ajuda nessa parada. Peso e altura. Tem isso. Você tem que ir 1,82 m, você tem que pesar 80 quilos. Depende, eu acho, sabe, Cláudio? Por exemplo, eu sou um cara que malho muito. Eu não posso ter 82 quilos pela minha estrutura óssea. Olha, essa questão... É mito? Olha, a estrutura óssea é mito, tá? É mito. Porque... Vou até ir no fúnebre a coisa. Porque quando você tá num caixão, então todo mundo da mesma altura tem a mesma estrutura óssea, tá? Agora, no teu caso, você tem muito músculo. Pronto, então, eu acho que eu errei, eu acho que era... A gente tem um cálculo, digamos, né, que é o IMC, que é um cálculo matemático, que é a altura ao quadrado, não, é o peso... Altura... É o peso dividido pela altura ao quadrado.
certo? Então, essa matemática, geralmente em mulheres que não têm uma estrutura óssea muito grande, ela tem que bater. Como? Tem que dar 24,9. Aí, quando você chega a 24,9, você tem um peso normal. É um peso acessível para sua altura. Tá. Agora, se você passa de 24,9, que é 25, já é um excesso de peso. Entendeu? Pronto, eu falei 1 metro e uma mulher com 1,70 m que não tem todas essas musculaturas, ela tem que pesar quanto então? Vamos ver Vai. aqui, porque 1,70 m. vamos ver aqui a matemática. Vai para aqui tudo é matemática. Deixa eu usar aqui a ajuda. 1,70 m. Ela tem 1,70 m, certo? Tá. 1,70 m. Ela tá pesando hoje... 70 quilos? Não, ela tá pesando hoje, ela tá pesando hoje 82 quilos. Aí ela tem que estar quanto? Olha, você vai ter que ter 69? 89 quilos ela tem, 1,70 m. Ela tá acima do peso. Peraí, vamos ver. 89. Eu não sei fazer essa conta. Você sabe fazer essa conta? Olha, ela tá com um IMC de 30. Ela tá com sobrepeso, sim. Inclusive, ela já tá entrando na obesidade 1. Porque a obesidade é a partir dos 30. Dos 30% de gordura. IMC, que é índice de massa corporal de 30. Caramba. Ela já estaria aí entrando na obesidade tipo 1. Tipo 1? É. Caraca. Fala, André. O que é que tu quer falar o quê, André? Caraca, velho. Agora eu fiquei preocupado. Tu tá preocupado. Isso é preocupação, tá vendo? Olha, tu tá preocupado com o quê? Mas tem um caso também de porcentagem de gordura, né? Por exemplo, no teu caso, a gente vai levar mais em consideração a tua porcentagem de massa magra do que o teu IMC. Sim. Vamos lá. Você falou aí na questão de uma boa alimentação, comer comida saudável, isso, aquilo, outro. Mas é difícil você falar isso hoje, nos tempos de hoje, porque você... A minha pergunta é o seguinte, até que idade a gente tem que se preocupar com essa boa alimentação? Porque ainda eu vou chegar. Você foi uma pessoa que comeu arroz, comeu feijão, comeu biscoito, até um certo tempo de idade. Você não nasceu comendo batata doce, comendo inhame, salada. Eu tô entendendo o teu raciocínio. Entendeu? Vamos lá. É polêmica no ar. Vamos lá. Vai. Vamos lá, que eu quero que vocês entendam. Para te responder isso, por favor, me deixa explicar o que é ortomolecular. A ortomolecular, a orto vem do grego, né, que é equilíbrio. Ou seja, orto. Equilíbrio normal, né? E molecular, ou seja, o que a ortomolecular pede? É o equilíbrio da molécula. Então, as teorias ortomoleculares, elas falam que para você chegar em uma síndrome ou qualquer tipo de doença, pode demorar até 20 anos. Então, ninguém engorda do dia para a noite. Isso é mito, certo? O que você faz com o teu corpo você está destruindo. Aos poucos, você está destruindo. Quando eu lamento muito quando as pessoas dizem assim, eu sou intolerante à lactose. Desculpa, todos nós somos. O ser humano, ele é intolerante à lactose. O corpo humano, ele não tem estrutura para digerir a lactose. Então, quando o nosso corpo ele não digere algo, ele passa a se comportar para o nosso corpo como um corpo estranho. E qualquer corpo estranho no nosso corpo, ele inflama. Então, esse é um dos pilares da ortomolecular, é a inflamação. Depois a gente tem outro pilar que é a glicação. O que é glicação? É o excesso de açúcar. Eu até brinco, né? Que eu digo, se você pegar um pedaço de um fio de cabelo, e que é o mais parecido, por exemplo, com as fibras de colágeno que está na nossa pele, né? Sei. O colágeno não está na nossa pele só. Está nas nossas veias, nos nossos órgãos, né? Sei. No estômago. Então, o açúcar, ele danifica o colágeno. Você pega um fiozinho de cabelo e molha no caramelo várias vezes, até ele ficar durinho. Agora, pegue o cabelo e dobre. O que é que vai acontecer com o cabelo? Ele vai quebrar. É isso que o colágeno faz dentro do nosso corpo. Ele impede, por exemplo, uma cicatrização. É por isso que os diabéticos, muitas vezes, perdem um dedo, perdem um pé. Então, o excesso de açúcares do nosso corpo, ele é danino, ele é um veneno. E esse é a segunda vertente, é o segundo pilar da ortomolecular, excesso de açúcares.
Depois, um terceiro, É. que é a intoxicação. Estamos todos intoxicados. O ecossistema está... Maria. Eu até brinco, né, com as minhas alunas quando eu dou aula, porque eu falo assim... Eu dou aula muito de uma técnica de estria, né? E eu digo aqui, quem aqui tem uma vovó que tem estria? Todas têm. Não. Não. As nossas vovós não têm estria. Por quê? Porque antigamente a alimentação era outra, Hugo. Até tomavam leite, mas era aquele leite geladinho, que era 2, 3 dias na geladeira. Sei. Hoje, um leite passa meses numa gôndola de supermercado. Mas, ô Cláudia, Peraí, eu sempre... deixa eu ir mais além. É porque eu trabalho muito também com genética. Não, estria tem a genética também. Vou chegar lá. Ah, vamos lá. Vou chegar lá. Então, veja, o que faz esse leite ficar, entre aspas, bom numa gôndola de supermercado? O que ele faz ficar bom? Conservantes, acidulantes. Eles tiram o leite, vai lá e pasteuriza novamente, bota de novo. Aquilo nem leite mais é. Hoje em dia se usa alimento Light. lácteo. Nem é mais. Nem é mais diet, é light agora. Não, lácteo. Lácteo. Alimento lácteo. Não é mais leite aquilo. Porque de tudo está pasteurizado. Existe o tipo 1, tipo... Não, A, B, C e D. O D já foi pasteurizado várias vezes. Aquilo nem é leite mais. É mesmo, é? Exatamente. Sabia disso não, cara. Quer dizer que... Peraí, A, B, C e D. O D Já foi pasteurizado. já foi pasteurizado e vai pro várias teu vezes. corpo e tá tudo certinho. Não, tá tudo pelo errado. contrário, tá Eu tudo tô te falando, errado. mas as pessoas... Não, Aham. eu acho que eu me expressei mal. As pessoas continuam consumindo. Elas nem leem. As pessoas vão pro supermercado e elas não sabem nem o que estão comprando. Aí é que eu volto. Eu sou chato, Bi. Por que não se exige dentro de escolas como currículo, como matéria obrigatória de educação alimentar? É uma boa pergunta, Hugo. Eu também Por gostaria quê, de saber. cara? Agora, eu tenho uma teoria Já estão minha, falando tá? de educação sexual, falam em educação não sei de quê, não sei, mas ninguém fala em educação alimentar. Caraca, Eu velho. tenho uma teoria minha. Por causa da cantina do colégio? Isso. Entendeu? A indústria farmacêutica e a indústria alimentícia são fortes demais. Certo? Não tem líquido pior para você tomar na vida do que a Coca-Cola. Zero ou a normal? É tudo igual. Eu, inclusive, acho, e hoje eu postei nas minhas redes sociais justo um videozinho sobre isso. As pessoas tomam a Coca-Cola Diet, o Light, o sei Zero. lá, zero, pensando que vai evitar a obesidade. E não evita. Entendeu? Porque para o seu sistema nervoso, o doce está ali. E o doce, ele é mais viciante do que a própria cocaína. Então, peraí, ô André, vê se meu raciocínio aqui, para ver se tem lá escrito 0 açúcar na Coca-Cola zero, eu estou sendo enganado. Está sendo enganado. Se você virar, você vai ver que tem algum açúcar ali. Na verdade, é um adoçante. Um adoçante artificial. Artificial, É. certo? Que vai causar sensações no seu cérebro que você está comendo doce. Olha, cara, eu não entendo mais nada, eu fico ficando doido Esse aqui. é o problema. Fala no microfone, André, fala no microfone, que aí o debate aqui tá bom sobre isso agora. O que acontece é o seguinte, são as grandes empresas que são como é que se diz? As multinacionais. As multinacionais, tá entendendo? Que É. imperam dentro do país É. que isso deixa acontecer. Então pronto, vamos lá pro povo entender. Quer dizer que se eu gosto de refrigerante, eu tenho que tirar da minha vida o refrigerante. Se você gosta do refrigerante, você tem que fazer O seu quê? corpo não gostar mais de Tá, refrigerante. beleza. Eu tomo café com adoçante ou com açúcar? Olha, o melhor, se você quer tomar É. café com algum tipo de adoçante, Qual o melhor? prefiro os naturais. Tipo? Que é o xilitol e o eritritol, porque são naturais. Como é que é? Xilitol. Eu vou chegar agora lá no Delta Café. Eu quero xilitol. Não Como vai é que é? ter. Não vai ter, não? Não, porque é muito caro. É outra Tá coisa vendo? que é muito difícil. É rapadura, que tá vendo? Rapadura não. Rapadura é glicose pura, vem da cana de açúcar. Da cana de açúcar, não pode. Cara, Não, água mas de é coco. Muito bom. Mas não Muito tem bom. glicose? Tem, mas é muito pouca. É. E outra coisa. Olha, se você, por exemplo, né, as pessoas me perguntam como eu começo. Se você quiser comer um pão, coloca proteína dentro, para poder Um ovo. ter uma dificuldade de digerir aquele carboidrato. Um ovo. Um ovo mexido é melhor do que comer o pão puro. Pão com ovo.
Não, mas pão com ovo é melhor do que pão puro, tá certo? O pão com ovo é melhor do que só o pão puro. Só o pão puro. Que eu estou comendo a proteína e automaticamente o carboidrato. Inclusive, castigue no ovo. Coloque mais ovo. Mais ovo do que o pão. Do que o carboidrato. Tá, aí a gente vai entrar em outro assunto. Glúten. Glúten. Eita, Vamos lá. porra. Glúten é... Quem é que vive... Como o é que se glúten- vive sem glúten? Cláudia Bodu, Eu me tô explica. vivendo há Quanto- 8 meses sem glúten. O que... Ou pelo menos... Não, eu não vou ser aqui hipócrita. Né? Vamos dizer assim que eu diminuí pelo menos 80% de glúten na minha vida. O que tu sentiu de melhora no teu corpo? Completo, Na boa. Completo. Olha, Vai lá. Para começar, as pessoas dizem, você tá muito magra. Muito magra. E assim, eu sempre fui magra, né? Desde que você me conhece, eu sempre fui magra. Mas a minha barriga é fácil hoje de colocar para dentro, sabe? Assim, eu sinto que não... É como que se eu tivesse desinchada. É como que o glúten inflama. E quando eu vou, por exemplo, para um lugar que eu como glúten, me sinto hoje mal. E eu vejo que esse mesmo episódio acontece com as minhas pacientes. Sei. Entendeu? Elas chegam lá dizendo, eu não vou conseguir tirar o glúten da minha vida. E a partir do momento que elas começam o tratamento e a gente ensina, porque a gente tem um ensinamento, a gente vai ensinar com receitas, através de nutricionista, claro. E a gente vai ensinar que existe uma dieta gostosa, saborosa e divertida. Sem glúten. Sem glúten. Sem lactose. Sem lactose. Peraí, vamos lá, para fazer uma cronologia. A gente já falou sem lactose, sem a coca refrigerante, bora falar colocar do refrigerante, já falamos do glúten, falta mais o que falar? Do tratamento ortomolecular que a gente saiu de cena. Como é que Vamos voltar para ele. Como é que é esse tratamento ortomolecular? Sabe quando eu comecei a ler teu currículo aqui que mandaram, que a Lígia mandou, a tua assessoria, aí eu disse, será que essa ortomolecular, já pensei logo em entrar numa máquina. Eu juro, eu pensei que assim, pô, tipo uma ultrassonografia, o cara entrar na máquina e vai ver como é tua postura. Não é nada disso. Não. O que é? Repito, né? O orto vem do grego, que sim. é equilíbrio. Equilíbrio. Nós vamos dar um equilíbrio à tua molécula. Como é que a gente consegue isso? Olha, eu faço muita analogia nas minhas aulas com minhas alunas. Eu digo assim, imagina que teu corpo é uma grande fábrica. E existem nessas fábricas os operários. Os operários, eles têm que trabalhar. Só que assim, para um bom funcionamento dessa fábrica, aqueles operários, eles têm que estar no ambiente limpo, eles têm que estar alimentados, e eles não podem estar sedentes e nem em ambientes tóxicos. Assim são nossas células. Para que elas trabalhem a full, né, como eu utilizo muito no meu dia a dia, maravilhoso, a célula, ela tem que estar no ambiente limpo, elas têm que estar alimentadas, elas não podem estar sedentas, ou seja, elas têm que estar tomando água, respirando bem, e não pode estar no ambiente ácido, não pode estar no ambiente tóxico. Imagine, Hugo, se eu chegasse aqui agora no teu estúdio e tivesse um lixo apodrecendo ali. A gente não ia estar aqui conversando. Ou se esse ar-condicionado tivesse quebrado, a gente não ia estar aqui bem conversando. Entendeu? Ou eu estaria morrendo de fome, idem, a gente não ia poder estar conversando. Então, para que nossas células elas possam trabalhar de forma harmônica, claro, cada um no seu setor, elas têm que estar num ambiente que a gente chama até na biologia de CNTP, condições normais de temperatura, pressão, pH também. Entendeu? Então, quando você toma, por exemplo, uma Coca-Cola, você está acidificando o teu organismo. Caraca. E aí, aquela célula não vai trabalhar bem. E outra coisa, uma célula, ela trabalha bem com o metabolismo e ela tem que ter uma divisão que ela morre, mas ela deixa um legado, ou seja, um igual a ela. Sei. Quando esse tempo não dá, a gente vai tendo falência do teu corpo e órgãos. Esse caminho, ele pode demorar anos. Aí a ortomolecular é justamente isso. É a gente estudar aquele corpo através de exames de laboratório. Qual tipo de exame? Por exemplo, Aí a gente pede muito, a gente pede todo o hemograma. Glicose. A gente pede como é que estão teus hormônios, glicose, insulina, entendeu? Cláudia, se o hormônio estiver baixo, por exemplo,
O hormônio... Temos vários hormônios. O tipo... A testosterona. Sim, qual é o normal? 800 mil? Qual é? Depende. É uma porcentagem, aí tem a ver com... Mas assim, claro, a testosterona, que é um hormônio masculino, que também está na mulher. Lógico. É predominantemente masculino, mas nós, mulheres, também temos testosterona, né? E a testosterona, ela ativa muito o nosso metabolismo, né? Quando a mulher vai chegando na menopausa, tende a baixar os hormônios, né? Então, assim, o que a gente faz na ortomolecular? Nós não trabalhamos com medicações, nem podemos, não somos médicos. Sei. O que a gente faz é uma suplementação para que teu corpo volte a fabricar hormônios e buscar esse equilíbrio. Claro que, às vezes, não é do dia para a noite. Eu também digo que uma obesidade não veio do dia para a noite. Uma cirrose e nem acaba veio do dia para a noite. Isso. Né? Exatamente. Então, não me venha falar de um balão e vai resolver o teu problema, porque não vai. O balão aquele gástrico. Gástrico é cirúrgico, bota o balãozinho que quem usou foi o Faustão, usou esse balão, até que ele emagreceu, mas eu acho que ele tá voltando até a engordar, eu acho que... Esse é o problema, Hugo. Quando você bota um balão e o balão vai te desinflar, né? Quando você tira o balão, você volta a engordar. Quando você toma um remedinho para emagrecer, você não organizou o teu corpo. Teu corpo continua tóxico. Sei. As tuas fraquezas continuam ali. Os teus hormônios continuam descontrolados. Então, quando o remedinho acaba, quando o balão, é tirado o balão, você vai voltar a engordar. Quer ver uma febre que hoje as pessoas veem hoje errôneo? A febre daquele shake. Pronto, eu ia falar. É febre, mas tu é contra o shakezinho? Lógico. Somos contra, sim, o shake. Porque, primeiro, o shake tem o que ali dentro? Tu me desanimou. É verdade, entendeu? Todo mundo que tomou aquele shake hoje engordou. Todo mundo. Jura, cara? Quando não teve um problema muito sério, de rins, porque tem uma quantidade muito grande de sódio, né? Claro. E aí... E tem outra coisa também, a gente tá falando sobre emagrecimento e tem muito a ver com retenção de líquido, cara. Cara, por que existe... Vamos lá, veja só. Como é que se... Um dos principais motivos de retenção de líquido é falta de água. Oi, como assim? O nosso corpo ele é muito inteligente. Quando a gente toma pouca água, ele tende a reter. Só que essa água é como se fosse... Voltamos aos nossos operários, às nossas células, certo? Vamos lá. A nossa célula, ela come, ela respira e ela bebe. Correto? Mas ela também... faz xixi. Faz xixi, faz cocô, tudo. Ou seja, e para onde é que vai? Para o líquido que está do lado dela. Só que aquele líquido ele tem que ser levado para a corrente sanguínea até o rins para ser filtrado. E você faz o seu xixi, correto? Quando nós tomamos pouca água, o nosso cérebro imagina que essa água tem que ser retida. Só que essa água é uma água suja. E aí, as suas células que estão boiando nessa água, ela tá tóxica. E aí vem a história de, será que as nossas amiguinhas, elas estão trabalhando como deveriam? A ortomolecular te ajuda? Claro que sim. A retenção, acabar com essa retenção de líquido. Porque assim, no tratamento Nutrislim, que é ortomolecular, eu não trabalho só com a ortomolecular, eu trabalho com vários tratamentos, por isso que é um programa, mas o principal é o ortomolecular, que é os pilares que eu falei. Diminuir a glicação, diminuir a intoxicação e a inflamação. Caraca, velho. Então, a gente vai diminuir, ou seja, a gente vai entrar, digamos, numa dieta que é mais parecida com a cetogênica, que é te afoga na proteína. Low carb. Low carb total. Eu tenho um paciente que ele foi um dos meus primeiros pacientes. No primeiro mês, ele emagreceu quase 18 quilos. Em quantos meses? Em um mês. Caraca. Não, minto, foram 2 meses, 18 quilos. No primeiro, ele emagreceu 12 quilos. E ele foi para Cancún. Ele disse, como é que eu vou fazer uma dieta em Cancún? Porque lá né? Não precisa nem falar. Caipirinha. Não, tudo. Ou seja, era um hotel completamente all inclusive. Tudo. Café da manhã com muito croissant. Puta merda. Tudo. E aí, a gente se comunicava sempre, porque nós temos um grupo de autoajuda que estamos todos ali nos comunicando e um ajudando o outro.
Eles, Claudinha, realmente é o melhor lugar para você sair da dieta. Mas é o melhor lugar para você fazer a dieta. Porque eles têm respeito. Opção. Tem opções. Tem lá falou um sorvetes negócio... sem lactose. É. Tem comida sem glúten. Ele fez... Eu tenho que pesar a quantidade de camarão que eu vou comer? Não. Coma à vontade. O camarão. Claro, camarão é proteína, Hugo. Então não tem como camarão ser estocado e transformar em gordura. Não tem. Então ele comeu um prato gigante de camarão com legumes. Esse, meu Deus, é muito mais fácil do que eu imaginava. Tá, mas ele comeu só camarão? O que esse cara comeu, pelo amor de Deus? Me diz a fórmula. Lá em Cancún Ele- tinha sim. várias. Ah. Olha, por exemplo, hoje o meu almoço... Porra, o cara foi em Cancún. Hugo, sabe qual foi meu almoço hoje? Qual foi teu almoço Tá, hoje? tá nas minhas redes sociais. É. Hoje foi um canelone de farelo de aveia sem glúten, recheado com frango e espinafre e um molho pomarola. E eu posso dizer qual foi o meu almoço hoje? 4 ovos e uma carne moída sem absolutamente nada. Perfeito. Nada. Você sentiu falta? Não, tô acostumado. Mas, Entendeu? É uma questão de costume. mas tem um... Deixa eu... Vai dizer isso. Tava aqui trabalha na mola do bem lá, carregando um saco de tijolo. Mas, mas essa, mas essa alimentação... Ele gasta. Ele gasta. Ele gasta. É. Se você vê, por exemplo... A gente tá falando, por exemplo, o estivador, aquele cara do vamos Porto. dizer aí, diga aí, eu não assisto. É o mas Steve- diga aí um lutador. Só vem na minha cabeça Mike Tyson, Não, mas diga outro. deixa- Aí Deixa É. eu te dar um exemplo aqui, rapidinho. Você sabia que assim que acaba um jogo, uma partida de futebol, os jogadores comem pizza à vontade? Mas olha, você comer pizza quando o teu corpo ele é saudável, É. ele tá com o teu metabolismo acelerado, não tem problema. Inclusive, no meu programa, tem um dia que ele Do lixo, liberado. que é o dia do lixo. Eu não gosto dessa Eu não palavra, chamo não. do dia do lixo. É, porque eu não gosto, Eu não. digo que é um dia É. que é saudável também, você ter o prazer de comer aquilo que você gosta. Eu faço isso, sabe, cara? Deixa eu dar o meu testemunho aqui. Você aceita o meu testemunho? Lógico, Lá? fica à vontade. Eu passo segunda, terça... Tá aí, o André sabe. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, só com peixe, com salada, peito de frango. Mas chega no domingo, tem uma pizza maravilhosa na Companhia do Chopp ali em Boa Viagem. Cara, eu como uma pizza inteira de calabresa sem cebola. E eu chego na segunda-feira e não aumentei nem 1 quilo. Sim. Porque é o que tu falou, é do meu Exatamente. metabolismo que tá... Quando eles chegam numa consulta, eles dizem assim, primeiro, eu não vou conseguir. Aí depois a gente fala, que é outro tema que a gente vai falar daqui a pouco, que eu vou avançar, que é o jejum intermitente, mas eu não vou conseguir. E eu digo, é fácil. Primeiro, você tem que acreditar. O nome do nosso grupo é Foco, Força e Fé. Se você não acreditar, não adianta que eu acredite. Agora, você tem que acreditar que é possível. Depois eles dizem, eu não vou conseguir deixar a cerveja. E depois, aos pouquinhos, eles vão vendo que você não tem que gostar daquilo que te satisfaz. Você tem que gostar daquilo que vai te dar saúde e que amanhã o teu corpo vai entender que aquilo que te dá saúde é o teu prazer. Eu, por exemplo, quando eu morava na Argentina, eu odiava saladas. Nem tomate eu comia. Ô, Cláudia, se salada fosse bom, tinha rodízio. Meu lindo, mas tem no rodízio. Mas tem no rodízio. Eu como salada porque tem que comer, porque é muito ruim, cara. Hugo, eu tô no meu consultório, eu tenho como, mas vontade não gosto. de comer uma salada. Mentira, não é Juro, possível. eu velho. juro. Eu não tô dizendo... Sério, cara? Quem me conhece sabe que eu sou uma Eu pessoa muito verdadeira. eu como forçado aquele negócio. Depende. Eu como forçado, quer todo começar dia. a comer salada? Comece pelos condimentos. E eu não tô falando desses condimentos industrializados. Não. Eu tô falando de condimentos que a gente disse, por exemplo, o pomarola que eu faço é caseiro. Eu boto ali o tomate, a cebola, a cúrcuma, a páprica Rúcula, doce. tudo. Não, eu faço o pomarola, não leva rúcula. Não? Não, rúcula na pomarola? Eu boto uma salsinha, um coentro. Sim. Certo? Mas assim, eu faço alguns molhos na minha casa com coisas saudáveis, que a salada fica uma delícia. Mas mata a tua fome. Demais. Demais. E não é só minha fome, é o tô meu doido. prazer. Hoje, se você ver o meu prato, é muito bom. Eu faço uma lasanha na minha casa sem glúten. Uma vez eu tava com as minhas 2 filhas, o namorado da minha filha. E quando eu comecei a fazer a lasanha, que eu faço com a carne moída
né? Eu faço a carne moída com molho de pomarola caseiro, tudo caseiro. E eu tava fazendo, ela disse, ai, mãe, por favor, né? Não faz pra mim sem glúten. Tudo bem, eu fiz 2 lasanhas, porque eu respeito. Lógico. Né? Tem que respeitar. Então, eu fiz uma lasanha... Sem glúten normal. e com Isso, glúten. a minha foi sem glúten. Lógico. Pro Ok. domingão. Aí acabou a lasanha com glúten. Delas. E ela disse, mãe, passa. Eu digo, não, essa é minha. Pronto, Essa sem é glúten. minha, sem glúten. Ai, mãe, me dá. E comeram do mesmo jeito. Porque vamos entender, não é o macarrão que dá o sabor. O que vai dar o sabor ao macarrão são os molhos, o que você usa para aquilo. Caraca. O molho é que engorda, né? Isso, Dizem. não, que isso? Qual o molho? Depende do molho. Quer ver? Se você utilizar aí um Sazon, não sei nem se eu posso estar falando marcas aqui. Pode, ó, pode. Aquele liberado? Sazon pode. Um Sazon, um quinó, que é tudo industrializado, aquilo ali é um veneno, né? Mas se você usa por aí o que há um tempo atrás, dos nossos primórdios, as pessoas lutaram para conseguir, que são as nossas especiarias, né? Você vai conseguir saborosos molhos. Cláudia, rapaz, tem que ter 2 podcasts sobre esse assunto. Eu estava um dia tomando um suco de laranja. Aí chega uma nutricionista e disse, não faça isso. É verdade. Não tô... Gente, suco de laranja... É alto teor de glicose. O índice Eu não sei- glicêmico da laranja é muito alto. E engorda, é muito... Eu digo, meu Deus, suco de laranja... Vamos lá. sem- Primeiro, vamos desmistificar isso de que no almoço, café da manhã, jantar, você tem que tomar. Não tem. Você tem que comer sem o líquido. Por quê? É o seguinte, quando a gente está mastigando, a gente emite uma onda mecânica para o nosso cérebro. E o nosso cérebro vai dando respostas para você ir liberando o ácido clorídrico para ir digerindo aquele alimento. Hoje, nós fazemos 2 coisas que é um veneno. Ninguém tem tempo para comer, então ninguém mastiga. Obviamente, essa onda mecânica, ela tá falha. É uma falha minha também. Então, o que acontece? Aquele ácido clorídrico, que deveria ser proporcional à quantidade de comida que você come, já não é tão proporcional. Porque o nosso cérebro não vai adivinhar quanto você está comendo. Ele vai entendendo pela onda mecânica. Outra coisa que a gente faz é tomar. Então, quando a gente toma, a gente está diluindo o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é aquele ácido que digere as proteínas. As proteínas, elas começam a ser digeridas no estômago, por conta do ácido clorídrico. Tá. Então, na hora que eu estiver comendo, 1 hora logo após as refeições, que eu posso tomar um líquido? Meia hora antes ou 1 hora depois. Exatamente. Tá. Aí deixa eu falar agora, porque é muita coisa. Jejum intermitente. Não, calma, deixa eu falar agora. Ainda tem. Da Conclui. laranja. Da laranja. Vamos lá. Que- Aí é da você minha diz, laranja. Poxa, mas a laranja não é saudável? Nosso criador formou laranja. Só que o criador, ele formou laranja com o bagaço. Então, quando você chupa uma laranja, quando você come a laranja com o bagaço, você está pedindo para que aquela glicose ela seja digerida devagarzinho. Então, evita o pico de insulina. Entendeu? Então, quer tomar um suco de laranja? Toma, mas come o bagaço antes. Quando eu faço suco de laranja, porque, né, a gente, santo de casa, ele não obra milagre. Então, o que eu faço? Eu faço suco de laranja, eu como o bagaço e tomo a minha laranja. As meninas tomam só o suco de laranja. Pronto, então tá esclarecido. Jejum intermitente. Contra ou a favor? Completamente a favor, claro que sim. 12 horas. 12, 16 ou 24. Claro. Tu faz o qual dos 3? Olha, eu como eu falei, sabe, Hugo, eu A tua genética é boa, né? A tua genética é Depois falamos de maravilhosa. genética. A tua genética é maravilhosa. Tu não precisa fazer o jejum intermitente. Depois eu falo da Isso é genética. coisa pra mim, pro André. Não, eu faço jejum intermitente todos os dias, menos sábado e domingo. Por quê? Vamos lá. Voltamos à nossa máquina. Ela precisa de um descanso. Ela precisa ser refeita. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser limpa. Quando a gente está todo o tempo... Eu vejo pecados capitais como pessoas que acordam para comer. Então, a gente precisa ter esse tempo para que nosso corpo se limpe. Desintoxicação. Tomar água, tomar chás para limpar o teu estômago. Para limpar teu intestino.
Que é isso aí, vai ser um programa completamente à parte, que é Tá. o mundo intestinal, Mas eu não entendeu? posso fazer isso, limpar meu estômago, meu intestino com uma boa alimentação? Ah, eu Depende. tenho que fazer o jejum intermitente? Veja, você não precisa fazer todos os dias. Eu tô acostumada. Por quê? Eu me lembro que quando eu comecei a estudar, né, obesidade, emagrecimento, eu me lembro que minha professora falou de jejum intermitente, eu disse, ela tá louca. Eu jamais na vida posso ir para uma academia sem tomar café da manhã. Sei, eu vou, sem tomar café da manhã. Calma, agora vamos raciocinar. Quanto tempo, em média, precisa-se para digerir um alimento? 1 hora. Em média, porque vai depender, obviamente, da Ok. quantidade de proteínas que você come, ou a quantidade que você come. Mas, em média, vamos dizer 1 hora. Você come e vai para academia. E aí, supostamente, a coisa mística é que aquele café da manhã vai te dar energia. Prazer. Energia. Primeiro prazer. Mas bom, depois é. você Me come dá um assim, prazer. eu vou passar mal se eu não tomar café da manhã, porque vai faltar glicose, né? E eu posso desmaiar na academia. Isso. Mas assim, hoje eu não vejo isso nem como, porque eu dizia a mesma coisa, certo? Mas aquele alimento que você comeu, ele tá no teu estômago ainda, ele não vai te dar energia nenhuma. E ao contrário, o teu cérebro está dividido entre digerir o alimento e tratar de uma hipertrofia. E ainda por cima, muitas vezes, quebrar gordura, que aí é outra coisa. Porque, veja, a gente tem um poder de autofagia. O que é isso? É a gente se comer por dentro. O nosso Criador, ele fez o nosso corpo muito perfeito. Quando a gente precisa de energia, ele tem que ir aonde buscar energia? Onde é que está o nosso estoque de energia? Gordura. É a gordura que tem energia. Quando aquela gordura ela quebra, ela libera ATP, que é energia. Então a gente tem que ensinar com o jejum intermitente ao nosso cérebro, porque assim, a glicose é muito mais fácil ser quebrada do que a gordura. Tá, eu gosto de exemplo. Por exemplo, nós estamos aqui. São 15 para as 6 da tarde, nós estamos gravando. Nosso programa não é ao vivo, que a gente não engana ninguém aqui. Tu vai sair daqui. Nós estamos em Olinda, Ouro Preto, por volta das 6 horas. Tu vai chegar Correto. Tá? 6 horas da noite. Tu vai fazer alguma alimentação até as 7h30, até 8 da noite? Na verdade, hoje o meu corpo, ele tá tão habituado ao jejum intermitente, que, na verdade, eu não fico olhando o relógio. Eu libero, certo? Eu como quando eu tenho fome. De manhã cedo, eu não tomo café da manhã. Eu só tomo café da manhã num sábado, num domingo, quando eu vou a um hotel. Sei. Então, eu condicionei o meu corpo a não tomar café da manhã. Então, de manhã, eu tomo o meu Puran T4, porque eu tenho um problema de hipotiroidismo. E tomo por aí, por exemplo, um pré-treino, certo? Que não vai cortar o meu jejum. Pré-treino para dar o gás. Um gás, por aí uma cafeína com, Maria, eu gosto. um óleo de coco, um shot de cafeína, óleo de coco com canela. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Eu tenho um pré-treino da Body Action, chama Nuclear Rush. São 400, não sei o que, mg de cafeína. É muita coisa, pô. Caraca, fica acelerado demais. Olha, eu me preocupo muito com essas pessoas que precisam muito de cafeína. Mas não. Porque assim, a energia da gente não tem que vir da Não tem que vir da cafeína, né? Certo? Você tomar um pouquinho de cafeína para te ajudar, principalmente Beleza. eu que não tomo café, legal. Mas você precisar de cafeína para trabalhar, precisar algo na tua molécula, no teu equilíbrio corporal não tá bem. E a gente precisa estudar isso. Caraca, velho. Entendeu? E aí a gente tem que ir atrás. E aí a ortomolecular vai te ajudar. Então pronto. A ortomolecular começa... Hoje... Nosso... Vai... tem. Calma, ainda tem aqui. André, a nossa entrevista vai ao ar na terça-feira, não é isso? Vê aí qual é o dia da terça-feira. Pra gente falar sobre o dia... Que começa dia 10, né? A ortomolecular. Isso, dia 10 a gente vai dia 11 é terça-feira, então segunda-feira, né? Começou na verdade, já. Assim, eu venho trabalhando com esse método, mas não tinha um nome. A gente chamava só de Programa de Emagrecimento Ortomolecular. Cláudia, qual é o teu Instagram? Que a gente... Cláudia Budu. Agora, Estética Cláudia Budu. Estética, agora o Budu, a gente vai ter que... É B-O-U-D
B-O-U-X. B-O-U-D-O-U-X. É Isso. Budu. Cláudia Budu, vai no Instagram dela. Na tua clínica fica na Avenida Simões Barbosa, Número 512, loja 1. 512, loja 1. A mais ou menos 100 metros do Shopping Recife. Ali no canal, é na beira Isso, canal, exatamente. na Avenida Simões Barbosa. Acessível para a Zona Norte, Zona Sul, região toda metropolitana. Então pronto, você vai lá ser essa Cláudia Budu. Se você quiser com processo de emagrecimento, a gente conversou aqui sobre jejum intermitente, conversamos sobre retenção de líquido, que Inflamação. mais? Inflamação, Intoxicação. conversamos também sobre tudo, né? Então, se você está vendo esse programa, você pode procurar a Cláudia Budu lá Lembrando que É. é possível também fazer esse programa à distância. Como é que chama? Offline? Não, online. 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 A gente um off, não. On. tem esse programa. É. Né? Eu tive uma paciente, inclusive, de Portugal, que emagreceu comigo. Hum. E a gente tem condições, então, pessoas que estão vendo esse podcast de longe, a gente tem condições. Claro que o emagrecimento ele é mais lento, porque a gente vai pular alguns estágios. Por exemplo, a gente utiliza muito a ozonoterapia para a desinflamação corporal. E aí a gente pode fazer de outra forma. Mas é possível. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Posso mostrar essa câmera aqui? Como é que é? A mais perto aqui? Essa aqui? Dá pra ver? Pode. Tá aí. Diminui um pouquinho a luz, a iluminação A luz aqui tá bom? do celular. Ah, diminuir? Sim. Peraí. Como é que diminui aqui? Baixar. Mas... Me dá que eu vou. Peraí, que tem que mostrar. Mostra o teu aí, que eu vou mostrar aqui para você seguir a Cláudia Budu, para você fazer um processo de emagrecimento, né? Negócio de obesidade, não, pelo amor de Deus, né? Não, a obesidade, gente, é uma síndrome metabólica. Saúde, É o que dito interessa. Pela Organização Mundial de Saúde como uma enfermidade. Enfermidade. Isso. Pronto. Então, deixa que eles pegar aqui o celular dela para a gente encerrar nosso bate-papo. Já está sem a claridade um pouquinho? Já. Pronto. Então, qual é essa câmera aqui mesmo? Pode ser essa câmera? Tá, deixa eu acho que mostrar. agora Legal. Pronto, aqui, ó. Deixa eu mostrar. Opa, foi aqui. Dá para ver agora? Vê aqui. A gente vai ver a câmera aqui agora. Pronto, aí, beleza. Você vai seguir aqui o Instagram da Cláudia. Maravilha. Mais longe um pouquinho. Ok. Tá aqui, você segue lá. Cláudia, Estética Cláudia Budu. Ok? Deu legal? Maravilha? Então pronto. Obrigado pela participação. Foi um prazer estar aqui. Foi bom, né? Foi lindo. Muito obrigada pelo convite. E a TV Nova está transmitindo a gente também. O pessoal Legal, do interior, muito bom. do estado inteiro. Começamos... E a direção é do nosso André Corte Real. Ele é a voz do além que a gente chama. É a voz do É a além. voz do além. Ele faz as perguntas lá É o do Lombardi, além. né? É o Lombardi, é o nosso Lombardi. Valeu, galera. Cláudia Budu aqui no podcast Talk Hugo. Valeu.